E agora falando sobre as empresas voltadas para alimentos que têm conquistado tanto o segmento físico quanto o online. Segundo o relatório divulgado pela Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação, a ABIA, a indústria brasileira de alimentos e bebidas registrou crescimento de 0,8% em faturamento e de 2,7% em produção física, só no primeiro semestre do ano 2020, em relação ao mesmo período do ano passado. Mas, para ter sucesso, não basta abrir o negócio simplesmente. O empreendedor ou a empreendedora precisa ter visão e se preparar para a chamada jornada empresarial. E é exatamente sobre isso que a gente agora conversa com o empreendedor Mansur Sefai, que está conosco aqui nos nossos estúdios presencialmente, a quem nós agradecemos e seja bem-vindo. Muito obrigado, Patrick. Bom dia. Bom dia. O que levou você ao empreendedorismo, inicialmente? Bom, eu sou economista de formação há 26 anos, né? Aproximadamente 8, 9 anos atrás eu comecei o curso de gastronomia e economia e gastronomia elas se casam muito bem, né? Como você falou, não basta saber cozinhar, tem que saber administrar, né? Essa questão do aumento que você menciona no seu texto é uma verdade, porque o emprego formal ele está se extinguindo, né? A gente vê que as pessoas elas têm que empreender de alguma forma, ou vão vender produtos de beleza, enfim. E muitas pessoas migram para a área da gastronomia, né? Para ter fonte de renda. Agora, dados estatísticos também, Patrick, nos dizem que 70% das empresas no Brasil elas vão à falência até o segundo ano de vida. E desses 70%, 80% são da gastronomia. Por que essa quantidade enorme acaba indo à falência? As pessoas elas não têm uma cultura empresarial, né? Elas acham, por exemplo, que o faturamento da empresa é delas, né? Que ele não precisa reinvestir o faturamento, que ele não precisa se preocupar em pagar funcionário, em pagar água, luz, telefone, enfim, os custos fixos dele. Muitas empresas, inclusive hoje, a gente vê empresas funcionando em casa mesmo, como você falou, segmento online de delivery, né? Hoje nós temos plataformas de aplicativo que possibilitam a facilidade de você abrir um negócio e realmente nós observamos muitos pequenos negócios dentro de casa. Essas pessoas elas acham que não tem custo, por exemplo, e acaba tendo. Na tua avaliação, o mercado de Manaus para esse segmento é promissor ou não? Depende da área, né? Você tem que saber, primeiro, faça o estudo de mercado para ver o que falta, o que você pode fazer de diferente. Por exemplo, a gente vê uma proliferação hoje dentro da gastronomia de restaurantes voltados à culinária japonesa, o sushi bar, temaqueria. De fato, né? aumentou bastante. Muito, né? E hamburgueria. Parece que o pessoal assiste aqueles Sabores da América no Discovery, aprende a fazer uma receita de hambúrguer e vai fazer uma hamburgueria. Então, se a gente vê a proliferação desse ramo, aí eu te pergunto, com um oceano vermelho desse, cheio de tubarão, você vai se arriscar a nadar? Eu não. Então é mais ou menos isso. Quando a gente presta consultoria na área de gastronomia, nós tentamos observar exatamente o quê? Oportunidades, né? Fazer análise SWOT, né? Analisar as forças, as oportunidades, ameaças, enfim. O espaço também ajuda muito. Espaço que eu falo, o local, o bairro, também colabora? Não é o espaço físico, mas... No caso de um delivery, não. Claro, vai depender, obviamente, para que segmento de classe você quer trabalhar. Eu diria... deliveries que querem atingir segmento de público B, A, AAA,
eles teriam que estar localizados, por exemplo, no bairro aqui em Manaus do Dom Pedro, aqui nessas adjacências. Essa proximidade. Pronto. Aqui nessa parte da Chapada, né? Que ela consegue atingir fácil Adrianópolis, consegue atingir fácil Vieira Alves, a Nossa Senhora das Graças, a própria Ponta Negra, né? Se você quer atingir um público C, D, já se instale na Zona Norte, né? Então, você tem que realmente saber focar seu público. Muita gente tem fechado as portas na tua avaliação porque não conseguiu saber o público que era, abriu ali algo e aí de repente não percebeu que não era só abrir, mas era que saber onde abrir, talvez? Isso é um dos fatores, né? Na aviação, por exemplo, diz que um acidente aéreo nunca ocorre por um motivo apenas. É a mesma coisa no fechamento de uma empresa. Ela não ocorre apenas por um fechamento, por um motivo. É uma conjuntura que vai desenvolvendo e acaba desenrolando na falência. Agora, nessa pandemia, Mansur, o crescimento, o setor, ele cresceu nessa área? No delivery, sim. O delivery ele explodiu, né? A maior plataforma de aplicativo de alimentos que nós temos atualmente, ela passa em Manaus, antes da pandemia, de 600, hoje deve ter mais de 900 restaurantes, seguramente. Isso porque já saíram alguns do mercado, né? Então, no delivery, sim. Os salões, infelizmente, nós tivemos muito fechamento, né? Restaurantes antigos, já tradicionais em Manaus que fecharam as portas. Semana que passou eu estive em um deles, ali na região do Vieira Alves. Olha, eu me surpreendi de forma negativa. Eles estavam abertos, respeitando, evidentemente, todo o protocolo, mas eu olhava assim no rosto das pessoas que trabalhavam, não vou dizer o nome, evidente, claro. E essas pessoas que trabalhavam estavam visivelmente desanimadas. Tinham 2 pessoas comigo no restaurante inteiro aberto. E não era um restaurante pequeno e também é um restaurante conhecido. 2 pessoas. Depois você vai me falar até para saber, pontuar, não há mais assim. Será que isso não é problema do marketing também, assim, um ponto-chave para crescer? De alguma forma, a pandemia ela mudou um pouco a característica do mercado de gastronomia, né? O delivery ele ascendeu, né? Então muita gente prefere estar em casa, pedir seu alimento em casa, estar ali no conforto do seu lar, do que sair, procurar lugar para estacionar, enfim. Mas, claro, o marketing é super importante, né? Nós mesmo no nosso restaurante nós fazemos um investimento forte em mídia, né? Quem não é visto não é notado, então você tem que comunicar. Como dizia Chacrinha, né? Quem não se comunica não trumbica. Se trumbica. Agora, a gente, como o senhor falou ainda há pouco, nós estamos conversando com o empreendedor, que é o Mansur Sefaí. O nosso tema aqui é o empreendedorismo com o ramo alimentício também. Ele está contando a experiência dele e está visualizando uma porção de coisas que ele enumera e está deixando bem claro que não é só uma razão que uma loja, você chama de loja? Loja, restaurante. O restaurante acaba fechando as portas, não tem só um motivo, são vários. Para quem está agora ouvindo a gente e diz assim, poxa, mas logo agora eu estava pensando em entrar nesse ramo, quais as dicas que você dá para a pessoa obter sucesso? Primeiro de tudo, planejar, né? Você tem que planejar. Esse planejamento ele envolve o que você vai vender, para quem você vai vender e como você vai vender, tá? Planeje seu processo, planeje tudo. Eu não sei, eu não tenho essas informações. Nós temos órgãos competentes, como o Sebrae, que dão apoio a esse tipo de negócio, né, para ajudar e, claro, muitas vezes ajudar no fomento, indicar o fomento a essa atividade. Então, primeiro de tudo é planejamento. Segundo, disciplina, tá? Quem vai empreender, ele tem que ter a noção exata de que o dinheiro não é dele, o dinheiro é da empresa. Então ele tem que se impor um salário, começa daí. Eu noto que é a segunda vez que você toca nesse assunto, que a pessoa tem que compreender que o dinheiro
não é dele, Isso. é da empresa. Você é o empregado da sua empresa. Quando você vai empreender, a primeira coisa que você tem que ter noção é isso. Você é o empregado e você é o último que recebe, se sobrar alguma coisa. Né? Se sobrar, você é o último que recebe. Então você tem que se impor um salário. Uma dica muito simples. Eu tinha um emprego que eu ganhava, por exemplo, R$ 1.500, uma suposição, e fui demitido. Esses R$ 1.500, eles eram suficientes para eu viver? Era, mas eu gostaria de ganhar R$ 2.000. Legal. Então planeje um negócio que você possa realmente ter esses R$ 2.000 de salário. Quando eu digo salário, é porque você tem que incluir nos seus custos esse salário. Não é simplesmente, eu faturei 2.000, esses 2.000 é meu. Não é isso. A coisa não gira assim, né? Não, você é um funcionário da sua empresa. Olha, esse homem que está aqui, que na hora que eu o apresentei, se eu fosse falar a experiência que esse homem que está aqui tem, eu ia passar uns 20 minutos só falando. Isso aqui é só experiência. As perguntas estão do outro lado. Mas eu vou citar algumas coisas aqui. Ele é economista formado pela Faculdade Católica de Administração e Economia de Curitiba. Ele desenvolveu a paixão pela gastronomia após anos trabalhando como executivo em várias esferas. Foi pegando um pouco de cada para entender e poder usar. Ele tem prazer pela boa comida. Prazer mesmo, pela boa comida. Ele gosta. Eu sou gordo, né? Eu não queria falar, mas já que você mesmo falou, tudo bem. Quando ele começou ainda, quando ele morava em Brasília, lá no Planalto Central. Começou a frequentar confrarias gastronômicas, realizou um primeiro curso, me corrija se eu estiver errado, tá? Com o Marcos Bassi, do Templo da Carne, é isso? Isso. Na época, referência, onde ele foi procurar também. E foi nesse momento que ele escreveu um texto que ele disse que se sentiu, aliás, a necessidade de conhecer um pouco mais do mundo da gastronomia. Ele viu, estudou com os melhores e disse assim, cara, isso pode ainda melhorar. E aí veio o filé do chefe. Aí você, tá. Ele é o proprietário do filé do chefe. Então quando ele chega aqui e ele fala, pessoal, importante você entender que você não tem salário, o dono. Aquele dinheiro não é seu, você tem que guardar ali porque deve acontecer alguma outra situação. Ele sabe o que ele está falando. Eu mesmo já fiquei sem receber, viu? Pois é, ele sabe o que ele está falando. E quando aí eu encerro essa nossa participação, tenho certeza que vamos conversar muitas vezes no futuro. Se Deus quiser. Mas eu te pergunto, Mansur, você também presta assessoria? Sim. Não só para quem quer começar, mas para quem já está no ramo? Sim. No momento até, eu e minha sócia no Filé do Chefe, nós estamos fazendo assessoria a uma churrascaria local, né? Exatamente para melhorar esse processo. Cozinhar, Patrick, é o mais fácil, tá? Dentro da gastronomia. O administrar bem é que é o difícil e é o que vai fazer a diferença no final das contas. Tudo faz diferença, como eu te falei, é uma conjuntura de fatores. Por quanto você compra, o que você desperdiça, tudo isso aí vai pesando na balança. E as pessoas que estão hoje ainda, que já estão estabelecidas e querem melhorar, elas buscam os profissionais dessa área. Muito interessante isso. Olha. Onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Como? Bom, tem o meu Instagram, @mansurneto, né? Depois passa aí, ou pelo próprio site do Filé do Chefe, ou Filé do Chefe, né? No caso do Instagram, pode mandar lá um direct que a gente responde, né? E estamos aí para ajudar. Muito bacana. Se você quiser sortear até um prato aí para alguns dos seus ouvintes. Aí, produção. Vamos Depois sortear. da produção conversa então, né? Com ele lá. E não é qualquer prato não, viu? Mas só para tirar a tua dúvida, não é o Filé do Chefe que eu visitei, tá aqui, que eu notei aquela coisa toda, o pessoal desmotivado, não. Não. Até porque nós encerramos a nossa atividade de salão durante a pandemia e cravamos no delivery. Sim. O delivery deu super certo.